Oi pessoal, eu sou a professora Tatiana, orientadora educacional na rede municipal e hoje o nosso convite, a proposta que vamos apresentar tem início com um poema. O poema, que é a arte da poesia, é de Lalau e Laura Beatriz. Este poema está numa coletânea de poemas num livro chamado Olho por Olho. Fica essa sugestão de leitura a todos vocês. Esse poema, ele traz várias palavras e, como eu disse antes, é um convite a nós estarmos pensando sobre essa função da língua na própria sociedade. Quando a gente fala um poema, quando a gente declama um poema, a gente pode buscar vários elementos de encenar, de declamar, e aqui nós trouxemos algumas sugestões, né? Podemos escrever este poema, que constará lá na ferramenta Palmas Homeschool a todos vocês, numa cartolina, num papelão grande, numa folha, aquilo que nós tivermos em casa. Ou então, a gente pode estar fatiando esse poema também, ó. Nós cortamos vários pedacinhos de papéis e escrevemos esse poema. Então, existem várias formas de nós estarmos apresentando essa sistematização escrita do poema à nossa criança. Uma outra sugestão muito legal é que a gente procure, ao organizar o ambiente para essa proposta, que tem que ser uma proposta muito brincante, nós escolhermos alguns objetos que representem algumas palavras que constam nesse poema. Então vocês vão ver que no poema nós temos falando sobre o cachorro jogando bola, nós temos falando sobre o raio, ó, nossas professoras fizeram um raio todo enfeitado. Então existem várias possibilidades com aquilo que a gente tiver ao nosso alcance de nós escolhermos esses objetos. Vamos então ao nosso poema? Para este poema de Lalau e Laura Beatriz, cujo nome é Bom de Ver, nós sugerimos a vocês que preparem esse ambiente com aquilo que a gente tem em casa. Nós podemos escrever este poema num cartaz, uma cartolina, um papel, um papelão. Se for possível, a gente pode escrever também no espelho. A possibilidade que nós tivermos, é interessante que a gente apresente essa sistematização escrita. As nossas crianças do M1 já têm essa vontade, né, de perceber a função da língua, de riscar, de sistematizar as coisas, e é importante que a gente explore isso e incentive cada vez mais. Também uma sugestão para a apresentação escrita desse poema, Bom de Ver, é que a gente consiga cortar vários pedacinhos de folhas e nessas folhas a gente vai escrever as estrofes deste poema. Então são várias sugestões para que a gente consiga estar tendo essa apresentação visual do poema. E também que a gente selecione alguns objetos que representam algumas palavras que tem nesse poema, Bom de Ver. Vamos lá? O poema tem início assim. Bom de ver, um amigo na janela, brigadeiro derretido na panela, o rabisco luminoso de um raio, espigas de milho no balaio, desenho animado na televisão, o vento levando as nossas bolhas de sabão, cachorro brincando com bola, uma festa junina cheia de bandeirolas, um passarinho diferente e o sorriso da mãe da gente. Depois de declamar este poema, a gente pode começar a repetir algumas palavras para que a criança comece a ter a percepção de uma das características do poema, que é a rima. Por exemplo, janela e panela, raio e balaio, televisão e sabão, bola, bandeirola, diferente e gente. Então, são várias possibilidades de nós declamarmos esse poema, apresentarmos visualmente a escrita deste poema à criança, explorarmos alguns objetos e darmos asa à nossa imaginação, para que seja uma brincadeira muito divertida entre a criança e o adulto que vai mediar essa proposta. Em continuidade à proposta,
Depois que nós declamamos a poesia, apresentamos a poesia de várias formas para a criança, o nosso convite é confeccionarmos junto com a nossa criança um brinquedo com material reciclado. Nós vamos fazer um binóculo de brinquedo. O binóculo é um instrumento que a gente utiliza para que a nossa visão tenha um alcance maior. E após a gente apresentar essa definição para a criança e perguntarmos se ela sabe o que é um binóculo, é bem fácil para que a gente produza e que a gente consiga propor novas brincadeiras, né? Então a gente pode confeccionar esse binóculo com rolinhos de papel higiênico. Depois que o papel acaba, a gente guarda o rolinho e pode confeccionar. Os riscadores que nós tivermos em casa, giz de cera, lápis de cor, canetinha, caneta, lápis, o que nós tivermos em casa, a gente faz essa proposta para que a criança consiga iniciar essa produção, pintando, fazendo desenhos. Caso a gente não tenha acesso ao rolinho naquele momento, mas a gente tenha um papelão assim mais flexível, a gente também pode iniciar essa construção a partir de um papelão. E aí, com fita, a gente vai demarcando tanto o espaço entre os olhinhos da nossa criança, como a gente vai também decorando o nosso brinquedo. Se nós tivermos em casa um papel celofane colorido, é muito legal porque a gente pode estar vendo essa transformação. Como é olhar pelo rolinho sem o papel e como é olhar pelo rolinho com o papel colorido. Olha o quanto a percepção do nosso olhar muda com um simples papel colorido. Se nós não tivermos o papel colorido, a gente pode pensar em outras possibilidades e a gente pode, por meio da nossa criatividade, estar conversando e dialogando com a criança como ela gostaria de fazer esse brinquedo. Depois que a gente confeccionar esse brinquedo, a gente vai convidar a criança a dar um passeio no nosso ambiente, pela nossa casa, que desde que entramos em quarentena é o nosso lugar de investigação, e aí a gente vai conversando para que ela observe, para que ela perceba tudo aquilo que está ao nosso redor. Se for possível, vamos pedir que ela observe os elementos da natureza que estão à nossa volta, vamos olhar pela janela e ver o que a gente percebe. E depois de todo esse passeio, depois dessa brincadeira legal de confeccionar o binóculo, nós vamos pedir à nossa criança que faça o registro por meio de desenho, por meio da escrita espontânea, porque as crianças do M1 gostam já desse traçado e é sempre valorizando toda a produção, porque a criança é a autora deste processo. É assim que a brincadeira fica mais divertida. Então faça esse convite, tenha este tempo de qualidade e vamos estar atentos para que a nossa escuta seja um elemento muito importante nessa interação. Com as propostas Poema Bom de Ver e Binóculo de Brinquedo, as nossas crianças terão acesso a aprendizagens por meio da exploração de leitura de poema, a percepção do uso social da língua falada e escrita, ampliação da coordenação motora ampla e fina, apropriação de gestos e movimentos, brincadeiras e busca por desafios cognitivos e corporais, o desenvolvimento da curiosidade, criatividade e expressão e comunicar-se no cotidiano. A apresentação das propostas de hoje fecham um ciclo de convívio que tivemos, mesmo com esse distanciamento social. O nosso ano letivo se encerra hoje, dia 18 de dezembro, e com ele os sentimentos que nós temos são variados, né? Cada um de nós viveu esse grande desafio do distanciamento social de uma maneira diferente. E nós só temos a agradecer a cada família, a cada criança que nos deu a oportunidade de nós estarmos próximos de um jeito diferente, mas levando todas essas propostas e essas sugestões a vocês. Cada um de nós nessa caminhada foi como aquele beija-flor. Lembra da fábula do incêndio na floresta? Fica aí uma sugestão, caso vocês não lembrem, não tenham tido acesso. Quando teve um grande incêndio na floresta, os animais todos correram. E o beija-flor, tão pequenininho, ia lá no lago, enchia o seu biquinho e trazia uma gotinha de cada vez para apagar o incêndio. O
que isso nos ensina? Muitas coisas, entre elas que a gente não precisa desanimar frente a um grande desafio, frente às dificuldades, frente àquilo que a gente não conhece. E assim foi toda essa nossa trajetória de propostas da educação infantil. Um desafio que se tornou uma proximidade, se tornou uma integração de uma forma diferente, mas muito prazerosa. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos os professores que se reinventaram nessa trajetória, como atrizes, como atores, vencendo em alguns momentos a timidez, mas todos nós, dentro do possível, com a segurança que nos foi exigida neste momento, cada um de nós contribuiu e por isso nós agradecemos que vocês nos permitiram chegar até os lares de vocês, propondo que o ambiente da casa seja sempre esse ambiente brincante, de respeito à infância, de valorização às falas das nossas crianças e com certeza nós continuaremos essa trajetória de parceria e de grande aprendizado, ouvindo cada vez mais as nossas crianças e aquilo que elas têm a nos ensinar. Olá, eu sou a professora Jardilene Gualberto e estou diretora da Educação Infantil da Rede Municipal de Palmas. Estamos concluindo o ano letivo de 2020, um período desafiador que nos fez ressignificar a oferta da educação. Para a educação infantil, neste período disponibilizamos propostas de interações e brincadeiras, por meio dos campos de experiências, buscando assegurar o direito das crianças, conforme nos orienta a BNCC e o documento curricular do Tocantins. É muito gratificante perceber que as famílias estão participando ativamente deste processo, mesmo diante dos desafios. Então, o que nos resta nessa reta final é agradecer. Agradecer a todas as famílias das crianças, dos bebês, que nos apoiaram neste momento de pandemia. Agradecer também aos profissionais da educação infantil, que contribuíram durante todo o processo, nos planejamentos, nas montagens de contextos e nas gravações de propostas. Também gostaríamos de agradecer à gestão do município de Palmas, as secretárias, superintendentes, diretores, equipe técnica da CEMED, do canal de televisão e todos aqueles que contribuíram para que fosse possível ofertar a educação. Estamos concluindo este ano com um sentimento imenso de gratidão, de aprendizado e com um pensamento positivo de que dias melhores estão por vir. Um forte abraço e até breve!